Laminado de alta pressão. Não sabe o que é, né? E se eu te disser fórmica? Melhorou, né? Meu nome é Odair Martins, trabalho com marcenaria, sou marceneiro desde os 18 anos e hoje eu vou falar com você sobre laminado. Seja bem-vindo ao Arquitetando Marcenaria. E o que é laminado? Laminado é um revestimento que normalmente é comercializado em chapa ou rolo e que pode ter a sua origem de matéria-prima bem diferente. Posso citar como exemplo o laminado de alta pressão, a famosa fórmica, e o laminado de PVC ou o laminado PET, que são bem diferentes, né? Como falei, normalmente são comercializados em chapa ou rolo. As suas medidas, elas variam conforme tipo, né, características ou finalidade. E olha que assim, existe hoje no mercado uma variedade enorme de laminados, né? Os mais comuns são os laminados produzidos para fabricação de móveis, né, para a indústria moveleira, e que podem ser aplicados em chapas de MDF, MDP, aglomerado, compensado, mas também existe o laminado para revestir parede, né? E não só laminado para revestir parede, laminado para revestir parede, que pode ser parede de alvenaria, parede de drywall, laminado para revestir piso, né? O que normalmente muda nesse caso aí é espessura, né? Normalmente são em réguas menores. E tem também o laminado TS, que eles chamam de laminado estrutural, que normalmente ele é produzido em chapa de 10 milímetros e é muito usado para divisória de banheiros, de shoppings, lojas, enfim, por aí vai. Mas como a minha área é marcenaria, hoje eu vou falar com você mais sobre laminados, né, voltado para revestir móveis, ok? E quais são os laminados normalmente produzidos para móveis? Hoje, basicamente, existe 3 tipos. O laminado de alta pressão, que é a fórmica, o laminado PVC e o laminado PET. E o que eles têm em comum entre eles? Todos eles são aplicados com cola de contato. Todos eles também são produzidos com espessura de menos de 1 milímetro. É só isso? Não. Todos eles também são produzidos em várias cores e vários acabamentos. E quando eu falo acabamento, texturizado, liso e enfim, por aí vai. E quanto a diferenças, né? Entre o laminado PVC e o laminado PET não existe muitas, né? Quando se trata de matéria-prima. Já em relação à fórmica, a grande diferença é na estrutura em si, né? Enquanto a fórmica é quebrável, né? Se você pegar um pedaço de fórmica e fazer isso, você quebra. Já o laminado PET e o PVC, não, tá? Agora sim, deixando bem claro, né? Vale ressaltar, todos eles são produtos de ótima qualidade, né? O que vai fazer aí o diferencial é na hora de um profissional usar, ele usar adequadamente cada material para cada projeto ali que seja o correto. Eu vou falar agora sobre características de cada um revestimento desse. E eu vou começar aqui pela fórmica, o famoso laminado de alta pressão, né? Sabe aqueles armários lá na casa da sua avó, né? Muitas vezes azul, amarelo, brilhoso, né? Tons pastéis. Sim, isso aí é a famosa fórmica, né? Até mesmo porque
os relatos que tem é que a Fórmica começou a ser comercializada no Brasil nos anos 80, apesar de que a Fórmica, o produto em si, já existe há mais de 100 anos no mercado, né? E o que vem a ser a Fórmica, né? Qual é a origem aí, qual é a matéria-prima, né? A composição da Fórmica é o seguinte, são resinas melamínicas, resinas fenólicas, papel craft, aí vem o papel decorativo e uma película que eles chamam de overlay, né? E qual é a conclusão que a gente chega, né? É que na verdade a matéria-prima da Fórmica é madeira, né? Porque o papel craft ele é encontrado em algumas madeiras macia, que é uma mistura de fibra com celulose, né? Então daí a gente chega à conclusão que na verdade a Fórmica é um produto de origem da madeira, assim como o MDF, o MDP e os outros. O que acontece? A Fórmica é um produto altamente durável, gente, e devido a essa sua resistência, devido aí a essa forma como ela é feita, essa composição, porque depois de junta todos esses produtos aí, essas resinas, esses papéis, e isso é prensado em uma alta temperatura. Então torna a Fórmica um produto muito resistente, muito durável, né? E não só isso, né? Ele é antialérgico, antifungo. Então a Fórmica é muito usada, por exemplo, em móveis odontológicos, né? Móveis em clínica odontológica, mas não só em móveis de clínica odontológica, em móveis de hospitais no geral, tá? Isso assim, não estou aqui sem citar cozinha, né? Que normalmente antes, né, de ter o MDF no mercado, a gente fazia tudo com Fórmica, né? Que era o compensado e a gente revestia com Fórmica. Inclusive, existia uma Fórmica até que era a brilho, né? Uma Fórmica branco brilho, que a gente usava para revestir os móveis por dentro, que ela era mais barata e para limpeza era muito boa, né? Assim, era perfeita para limpeza. O que acontece com a Fórmica, né? Hoje, então, isso começou já há um tempo, mas assim, uma coisa que incomoda muito da Fórmica, né, para, digamos que a sensibilidade, né, de arquitetos e designer, né, aquele gosto, olhar refinado, tem uma coisa que incomoda muito, é o topo preto da Fórmica. Eu vou pegar aqui um pedaço aqui, ó, para eu mostrar para vocês esse topinho aqui, porque o que acontece, não importa a cor da Fórmica por fora, essa aqui, por exemplo, é a Fórmica ovo, tá? É uma Fórmica bem antiga, mas que é uma cor muito bacana que nunca saiu de moda. Vou pegar um pedaço aqui amadeirado, aqui, ó. Então, aí a Fórmica por esse lado aqui é o lado do acabamento amadeirado. Aí por esse lado aqui, ó, tá? Ela é escura. E o miolo aqui é preto. Então, assim, isso é uma coisa que incomoda muito para os arquitetos. E aí o que aconteceu? Com a chegada do MDF, a Fórmica perdeu muito mercado, porque o MDF ele meio que veio e de uma tacada só ele resolveu dois problemas, que foi, ele já vinha revestido, então vem uma chapa de 15 milímetros, né, que já é uma chapa estrutural, que a gente já fabrica o móvel, só que ele já vem com essa cor, né, ele já vem com tom amadeirado ou qualquer cor que seja. E a fita de bordo, né, que a fita de bordo é produzida com PVC, então o miolo dela é da mesma cor por fora, então botou a fita e resolveu o problema. Beleza. Só que o que acontece? A Fórmica, ela não ficou para trás também, né? Com isso, ela foi desenvolvendo cada vez mais padrões
amadeirado, padrões de cores únicas, unicolores, que a gente fala, por exemplo, a fórmica, ela tem muito mais padrão unicolor do que o próprio MDF. No catálogo da fórmica, eu estou falando fórmica aqui, tá, gente? Vai deixar bem claro que eu não ganho nada por isso, e eu estou falando fórmica, mas pode ser Pertec, tá? Que é um outro fabricante, ou enfim, qualquer um. Estou falando fórmica porque, assim, a fórmica é uma marca, mas o produto realmente passou a ser chamado fórmica, porque a gente só conhece por fórmica, né? O catálogo de fórmica hoje, tanto da Pertec quanto da fórmica, existe normalmente 150 cores, né? Por aí, e vários padrões, tá? Texturizado, liso, fosco, mate, que eles chamam de mate, né? Que é um acabamento, que é quando ele é liso e fosco, né? Não tem textura nenhuma. Já tem uns com uma textura muito maior, que é o RU, que eles, rústico, né? E o que acontece? Com a chegada da fita de bordo, automaticamente resolveu o problema do topinho preto aqui, tá? Então, assim, existe até algumas pessoas que continuam com esse meio que, digamos que preconceito, né, com a fórmica, por causa do topinho preto. Mas o que acontece? Quando eu faço um móvel, eu vou revestir ele com fórmica, coloco a fita de bordo, ninguém vai saber mais se aquilo ali é um armário feito com MDF ou fórmica, a não ser que seja algum profissional e que tenha um olhar muito clínico para saber que a textura não é a textura de um MDF, é fórmica. Porque, assim, eu vou ser sincero, às vezes eu mesmo não sei, tá? Até porque, como eu falei, hoje existe uma variedade muito grande de padrão aí de fórmica. Mas aí tem um detalhe, devido a essa reclamação, a fórmica ela passou a produzir, não são muitos, tá? Mas ela passou a produzir alguns dos padrões que eles chamam de real color. E o que é isso? O topinho por dentro, o miolo, é da mesma cor que por fora. Então, você tem aqui, por exemplo, vou pegar aqui a fórmica branca, né? Ela é branca por aqui e aqui por trás ela é branca também e o miolo dela é branco, né? Assim, resolvendo esse problema do topo preto. Uma outra coisa que normalmente as pessoas reclamam, mas a fórmica solta, né? O que acontece? Aí varia, depende muito do profissional, do produto que foi usado para a aplicação da fórmica. Porque se você usa uma cola boa, tá? Uma cola de qualidade, dá 2 demãos de cola, dificilmente isso vai acontecer. Lembrando, gente, que hoje, por exemplo, existe a cola à base de água, tá? Por sinal, é muito boa. Então, assim, se você contrata o seu marceneiro e ele vai fazer o trabalho na sua casa, você tem bichinhos em casa, por exemplo, cachorro, né, que tem um problema muito grande ao cheiro da cola, a gente hoje tem no mercado cola à base de água com uma qualidade muito ótima e também tem a sem toluol, tá? Eu vou até estar fazendo um outro vídeo depois e falando sobre tipos de cola de contato. A chapa de fórmica ela é produzida normalmente com 3,8 metros de comprimento por 1,25 metro de largura. A espessura 0,8 milímetro. Isso o laminado que é usado para móveis. Só que a gente tem a fórmica, que é a fórmica usada para revestir parede. Aí já essa é diferente. A espessura normalmente é 1,3. Já o tamanho tem normalmente o mesmo tamanho, 3,8 metros por 1,25 metro. E tem também, se eu não me engano, ela com 2,50 metros de tamanho, tá? E a fórmica para parede, por exemplo, é uma outra coisa assim sensacional, tá? Que também
antigamente era muito usado em cozinhas, né? Era meio que moda, você formicar a cozinha. E qual é uma das grandes vantagens? Como a fórmica tem essa medida grande, você consegue cobrir uma área grande com pouquíssimas emendas, né? Que são as junções, né? O encontro aqui de uma com a outra. E o que acontece? É nessas junções, né? Que normalmente acumula bactérias, sujeira, fungos, enfim. Então você tem aí você consegue revestir uma área grande com poucas chapas, devido a esse tamanho dela ser bem grande. A limpeza é super fácil, como eu falei antes, é um produto antialérgico, antifungo, antibactéria. Você pode limpar com um produto forte que não vai danificar. Claro que você não pode ficar fazendo isso o tempo todo. O ideal é que você use sabão neutro, veja, evitar produtos abrasivos, esse tipo de coisa, né? Então, aí outro lugar que é muito comum se usar, normalmente os arquitetos especificam muito nos seus projetos, para salas de hospitais, para enfermarias, né? Exatamente por essa questão de ser um produto que cobre uma área grande com pouquíssimas emendas, entendeu? E aí não vai ter lugarzinho lá para acumular sujeira nem fungos, e também por ser super higiênico, né? Essa assim, é uma característica fantástica da fórmica. A fórmica tá sempre inovando, né? Como eu falei antes, até por a questão de ter perdido muito mercado quando o MDF chegou, né, no mercado. Hoje a gente tem a fórmica Fire, né? A fogo FR, fogo retardante. Fire normalmente é o MDF que a gente chama, né? E o que é a fórmica fogo retardante? É um produto que foi desenvolvido, né? Assim, com uma alta tecnologia, e ele não propaga chama, né? Então, assim como tem o MDF Fire, a gente também tem a fórmica Fire. Agora sim, a fórmica Fire, normalmente ela não é encontrada pronta, né? Já com essa característica aí, né? Com essa tecnologia. Então você tem que levar o catálogo até o seu cliente, escolher e ligar antes, né? Ter esse cuidado de ligar antes para a sua loja que você costuma comprar, ou se você tiver o contato direto da Pertec ou da Fórmica, ligar e perguntar qual o tempo de entrega, né? E se eles têm o papel decorativo, né? Porque acontece muito isso. Às vezes ele não tem, você dá aqui um exemplo, eu quero um laminado amadeirado, que seria, por exemplo, esse aqui, esqueci agora, gente, qual é esse acabamento aqui, tá? Mas vamos que você quer esse acabamento aqui, aí pode ser que o fabricante não tenha o papel decorativo lá para conseguir fazer esse laminado que ele seja Fire. E aí, explicando melhor o que é o laminado Fire, né? Ele não propaga chama, né? Ele não pega fogo? Não é isso, mas ele não propaga chama. E aí, onde que é ideal ser utilizado esse material? Imóveis que você faz para onde tem um fluxo de gente muito grande, teatro, salas de aula, shoppings, cinema, deixa eu ver mais onde, gente. Enfim, para todos esses lugares onde você tem aí um fluxo de gente muito grande e que, se acontecer, a gente sempre reza, né? Pede a Deus para que isso não aconteça. Se acontecer um incêndio, se você tem um mobiliário feito com esse produto, né? As chances de ser contido o incêndio é muito maior. Agora sim, gente, que fique bem claro. O laminado tem que ser usado com o MDF Fire também, tá? Que tem eu até fiz um vídeo e falei sobre o MDF Fire, porque não adianta nada você pegar o laminado Fire e aplicar no MDF comum. Então você tem que pegar o laminado Fire, aplicar no MDF Fire
E outra coisa mais importante ainda, você tem que usar a cola, você tem que usar a cola de contato à base de água. Então você tendo feito isso, utilizando o laminado Fire, no MDF Fire, né, usando a cola à base de água, você tem uma tranquilidade, você está muito seguro de que se acontecer algum problema com incêndio, as chances aí de ser resolvido é grande, tá? De laminado, gente, a gente até entende bastante, tá? Porque assim, como eu falei, eu sou marceneiro e tenho uma marcenaria, né? E em 2018 a gente fez uma obra de um shopping em Aracaju, que lá a gente utilizou, eu acho que em média, aí eu não lembro bem, mas eu sei que foi mais de 300 chapas de fórmica, entre 300 chapas e 400 chapas de fórmica. Sendo que lá a gente não usou a fórmica para parede, a gente usou a de 0,8 milímetro mesmo. Por quê? Porque lá a gente aplicou em cima de MDF. O que era lá o serviço? Eram colunas, revestimento de escada rolante e revestimento do hall dos banheiros, tá? Então, e na saída dos estacionamentos também tinha tipo um pórtico lá, uma fachada que também foi usado fórmica. Só que em todos esses lugares, primeiro, as colunas a gente revestiu primeiro com MDF, né? E depois aplicou a fórmica, assim como também nas paredes. Se eu não me engano, na ocasião, eu não lembro exatamente o motivo, mas foi por questão de praticidade, né? E como nas colunas a gente precisava fazer isso, então a gente comprou tudo já com a fórmica, tudo 0,8 mesmo, que é a própria, né? Para usar em cima do MDF, e foi feito isso. E como no hall era pouca coisa, né? Nas paredes dos banheiros, a gente acabou fazendo isso, revestindo com MDF e utilizando a fórmica 0,8. Para completar, resumindo, gente, fórmica, né, laminado de alta pressão, é um produto realmente de ótima qualidade, né, durável, e que a gente hoje tem no mercado esse laminado FR, fogo retardante, com essa tecnologia. E entre escolher fórmica e MDF, não existe isso, né? Tipo assim, não é escolher entre fórmica e MDF, é você ver no projeto, qual produto é melhor usar, porque existe algumas vantagens e desvantagens, né? Dependendo do que por exemplo, se você tem um móvel que o pé direito tem 3 metros de altura, a chapa de MDF só tem 2,75, então nesse caso é muito melhor você usar a fórmica e você revestir ele com fórmica, porque você vai conseguir fazer sem ter emenda nenhuma, né? Então assim, existe essas vantagens. Já quando você tem uma situação de largura, né, que é mais de 1,25 m, por exemplo, e você não tem um pé direito tão alto, aí já é o caso do MDF, porque o MDF ele tem na largura 1,84 e no comprimento 2,75. Então é isso, não é questão de quem é melhor, quem é pior, entendeu? É você usar o produto certo para o projeto, né, que exige aquele produto. Eu, por exemplo, eu particularmente, eu gosto muito de trabalhar com fórmica, entendeu? E eu posso citar uma vantagem grande. Por exemplo, eu posso fazer um armário e parafusar todo ele por fora, sem ter que precisar de recursos, usar cantoneiras ou algum tipo de fixação especial, e depois eu vim e aplicar a fórmica nele e vai cobrir todos os pregos, parafusos, seja o que for, e ficar perfeito. E como eu falei antes no vídeo, existe hoje a fita de bordo. Então, a partir do momento que eu uso a fita de bordo, eu resolvo
aquele problema do topinho preto e ninguém vai saber se aquele móvel ele foi feito com MDF ou fórmica. Vamos falar sobre o laminado PET? Então, laminado PET é isso que você está pensando, tá? PET é reciclado de garrafas PET, isso mesmo, tá? Isso é assim o grande diferencial desse laminado. Eu tenho um catálogozinho aqui que eu já vou de cara começar a mostrar para vocês. Gente, olha quanta quantidade de cores, tá? Aqui, ó. De cores tem. O laminado PET, a matéria-prima dele é 75% reciclada de garrafas PET, tá? Garrafas de refrigerante, garrafas de água, enfim, tudo que você possa imaginar de garrafa PET, ela é reciclada, triturada, né? Passa lá por uma seleção, né? Para tirar as impurezas e é feito esse laminado. E aí eu poderia já começar, além dessa super vantagem aí, imagine só, é um produto com 75% da sua matéria-prima reciclável, é retirado por mês mais de 8 milhões de garrafas PET dos rios, né, do mar, enfim, de tudo quanto é lugar aí para produzir esse laminado, né? Só que eu poderia citar muito mais coisas aqui como vantagem. Por exemplo, o laminado PET, ele é impermeável, né? A fórmica é impermeável? A água pode bater nela e você vai lá, seca, não tem problema. Mas se a água bater nela, empoçar e ficar por muito tempo, vai estragar a sua fórmica, tá? Já o laminado PET não, gente. Imagine só, você pode estar com ele imerso na água que não tem problema nenhum, tá? Outra vantagem, isso que eu acabei de mostrar para vocês, também existe uma variedade enorme de acabamentos, né? De cores e acabamento, texturizado, liso, né? Custo-benefício, né? O preço do laminado PET em relação à fórmica, gente, é uma diferença muito grande, tá? Muito grande. Então, assim, outro ponto super positivo. Agora você pode me perguntar, tá, Odair, mas o laminado PET tem a mesma resistência da fórmica? Aí depende para quê, né? Como eu estou lhe falando, se for em relação à água, por exemplo, o laminado PET é muito mais resistente do que a fórmica, tá? Agora, em impacto e arranhões, claro que a fórmica é mais resistente, até por ser um laminado de alta pressão. Mas a gente tem uma outra vantagem. Ó, como eu falei no início do vídeo lá, a fórmica ela é quebrável, já que não, ó, tá? Então assim, você consegue fazer um armário curvo, por exemplo, né, onde é abaulado, arredondado, um balcão curvado, ou seja, que peça for, e você consegue revestir sem estar precisando aí de ferramentas especiais, de maquinário especial, tá? A chapa, ela também vem com a mesma medida da chapa de fórmica, ou na verdade um pouquinho menor, tá gente? Desculpa, eu tenho quase certeza que é isso. No comprimento 2,80 metros por 1,25 m. O que eu poderia citar mais aqui de vantagem desse produto, gente? Eu acho que é isso, né? É o que eu tô lembrando por enquanto. Eu acabei de fazer um móvel na marcenaria e a gente usou esse laminado é um armário de banheiro e a gente usou esse laminado para revestir o tampo. Só que o que a gente fez? Como eu falei, não precisa de nenhum maquinário especial, mas apenas com um aquecedor, com um soprador daquele, a gente consegue dobrar ela. Então a gente dobrou
meio que envelopou todo o armário, entendeu? Então, com isso, a gente não tem mais o risco de soltar a fita de bordo, né? Porque normalmente seria botar o laminado e no topo botar a fita de bordo. Então, assim, automaticamente a gente elimina a fita de bordo e a gente não tem mais risco nenhum de estar soltando e de água penetrar entre a fita e o tampo. Então, assim, você torna o móvel totalmente impermeável. Então, assim, essa é uma outra grande vantagem do laminado PET, tá? Então, assim, produto de ótima qualidade, mas como já falei, você sempre precisa estar usando o produto adequado, né, de forma adequada, de forma correta para cada projeto. Então não adianta você querer usar esse laminado, por exemplo, em um tampo de mesa ou de balcão, onde você tem aí um movimento muito grande de estar arrastando coisas, né? Então assim, que você vai, claro que a própria fórmica também vai danificar, né? Mas esse aqui você vai danificar com mais facilidade. Mas para laterais e mesmo para tampo de móveis, onde não vai ter essa frequência de estar colocando coisas em cima para estar arrastando, é uma ótima pedida o laminado PET, que, como eu falei antes, é um produto 75% reciclado. Então, totalmente, né, ecologicamente correto. E para encerrar o nosso vídeo de hoje, vamos falar sobre o laminado PVC. O laminado PVC, como eu falei antes, ele não tem muitas diferenças em relação ao laminado PET, por ser os dois, né, serem de origem aí plástica, né? Só que tem um grande diferencial ao mesmo tempo. Enquanto o laminado PET ele é totalmente reciclável, né? Ele é feito através de garrafas, né, de produto já utilizado, o laminado PVC não, tá? Mas os dois têm características bem parecidas, né? Que é essa aqui, né? Dobrável, né? E agora eu tenho uma outra característica no laminado PVC, que é o seguinte: apesar de que o laminado PET também eles fabricam também, tá? É o rolo, né? Como eu falei lá no início do vídeo, normalmente são fabricados em rolo. E aí quando você tem uma peça que, por exemplo, tem, sei lá, 6 metros de comprimento, né? E eu não estou exagerando, tá, gente? Em cenografia isso é comum, tá? Então, assim, se você tem uma peça dessa e você quer revestir ela com um laminado de PVC, você consegue revestir sem ter emenda nenhuma, porque o laminado PVC ele vem em rolo de 50 e até 100 metros de comprimento. Então, assim, imagine que você vai conseguir revestir aí uma peça enorme, muito grande, sem ter problema com emenda. Claro que, assim, quanto maior a peça, mais cuidado você vai ter também na hora da aplicação, já que normalmente é aplicado com adesivo de contato, e aí tem que ter muito cuidado para na hora de colar não fazer nenhuma besteira e colar errado, tá? Espessura normalmente a mesma do laminado PET, que eu não lembro se falei, mas 0,3, acho que é isso, tá? É bem fininho, né? Um pouco mais fino do que a fórmica, né? Eu acho que é isso, gente. Se você chegou até aqui, se você assistiu esse vídeo, se você gostou, deixa aí o seu joinha, deixa o seu gostei, compartilha com seus amigos, principalmente arquitetos, marceneiros, mas claro também com seu amigo que está pensando em contratar marcenaria. Beleza? Um grande abraço e até o próximo.